Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Hoje, quarta-feira, dia 19/6, 7h09, estamos dando início à nossa live. Para quem está nos vendo pela primeira vez, esse é o formato do cenário original. Eu resolvi voltar à posição original. Essa posição ela precisa de algumas iluminações diferentes, porque eu tenho alguns canhões de luz que estão virados para as laterais, que seriam para quando estiver gravando com alguém. Como eu não estou prevendo gravar com ninguém no momento, devido à correria do dia a dia, eu não vivo de YouTube, isso aqui é para a honra e glória do Senhor, então eu resolvi voltar ao cenário original. Estou ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, e assim que eu terminar e gravando o vídeo, assim que eu terminar a live, estou ao vivo, eu estarei postando no YouTube, ok? A única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é café e a palavra de Deus. Então estamos aqui na nossa saga, na nossa rotina do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Como eu sempre digo, alguns versículos vão tomar 2 ou 3 lives, mas uma live será possível também falar 4, 5 versículos, né? Porque às vezes Jesus, em um versículo, ele fala um tema que tem que explicar 2 ou 3 coisas, mas agora, por exemplo, a gente vai ler do capítulo 6, graças a Deus terminamos o capítulo 5, agora vamos iniciar o capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Então, isso aqui é um devocional, deveria ser diário, mas infelizmente não dá, sabe? A rotina é pesada, o cansaço bate, e fazer isso aqui de mau humor e fazer como se fosse um compromisso, tipo, se eu tivesse a obrigação de fazer, isso não vai rolar. Eu vou fazer na hora que o Senhor tocar meu coração, que a palavra tem. É só estudar a Bíblia que você vai ter uma palavra. Você nunca vai ser pego de surpresa na abertura da igreja se você estiver estudando a palavra dia a dia. Você não almoça todo dia? Pois é. A palavra também é um alimento. Como é que você vai preparar o teu espírito para lutar contra a sua carne, se você não está alimentando o teu espírito? Amém? Então eu vou ler uma passagem. Deixa eu desligar o ar, porque já está calor e eu tive que ligar o ar um instante para dar uma refrescada no ambiente. Mas já refrescou. Então vamos ler agora o capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: a minha tradução é a tradução Bíblia do Rei James, então pode ser que a sua tradução esteja um pouco diferente, mas o entendimento do texto é o mesmo. Versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres esmola ou ajuda, não deixes que tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos iniciar essa meditação da palavra com a oração. Vamos convidar Deus para este momento, para este ambiente, mas não só para este ambiente, mas também para a nossa vida, nosso dia a dia, pois eu sei que muitos já estão no seu trabalho, alguns estão indo para o seu trabalho, mas todos nós hoje temos algum tipo de compromisso, ou não, né? Talvez seja um dia de descanso, férias, também é bom, merecidos. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, eu invoco o teu santo, poderoso, glorioso, confortante, perfeito Espírito Santo. Pai, inunda o meu coração com a tua glória, com a tua palavra, com a tua presença. Inflama, Senhor, ao ponto de todos ao meu redor sentirem que tu és Deus e que tu faz presente na minha vida. Pai, eu não tenho motivos para estar aqui a não ser para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Que a vaidade, que a carne sejam quebradas nesse momento e que ninguém me veja, mas o Senhor seja visto em mim. Pai, usa meus lábios, usa o meu entendimento,
Que a tua palavra venha ao meu coração, Senhor, para poder levar essa mensagem na qual nós estudamos, Pai. Junto contigo, eu preparei junto com o Senhor. Quando eu me sentei para ler essa palavra, para estudar, Senhor, eu invoquei o teu nome, eu invoquei o teu Espírito. E agora é hora de transmitir, Senhor. Porque de nada adianta eu ter o conhecimento e não o transmitir para todos ao meu redor. Então a passagem ela é meio autoexplicativa, né? Jesus fala sobre a questão de você fazer a caridade e se vangloriar dessa caridade, de você se beneficiar disso. Confesso que eu estava um pouco com medo de falar, pois essa mensagem eu preparei na semana que houve a catástrofe no Rio Grande do Sul. E houve toda aquela comoção de doação, de oferta. E eu vi uma cena, e não é planejado, entenda. Se você vê as minhas lives, se você acompanha as transmissões, você vai ver que eu sigo o livro de Mateus. Então, quando eu entrei no Mateus 6.1, apesar de eu estar no Mateus 6.1, já tem material pronto, já estou em Mateus, o estudo já está pronto até Mateus 6.8. Então eu posso fazer 3 lives seguidas sem precisar estudar. Mas é que o estudo da palavra é algo que eu faço corriqueiramente. É como respirar e se alimentar, eu não consigo. E às vezes eu fico, igual semana passada, eu tive alguns compromissos, eu fiquei 3 dias sem estudar a palavra, eu fiquei ansioso, eu fiquei em abstinência. Mas não que eu seja melhor do que você, não que eu esteja me colocando e me vangloriando do que você. Na verdade, quando eu digo que eu preciso da palavra, quando eu digo que eu preciso da oração, eu estou dizendo que eu me reconheço como o pior de todos os seres humanos. Como um ser humano carnal, como um ser humano pecador. E é por isso que eu preciso da palavra de Deus. Pois é a palavra que me ensina o que sou. É a palavra que me ensina o que devo fazer. É a palavra que me ensina o que eu posso ter. Sem a palavra eu não tenho um caminho, eu não tenho vida. Sem a palavra eu não tenho a verdade. E é por isso que eu me alimento da palavra. Para não voltar a ser o Celso que eu era quando tinha 18 anos, 19 anos. Um Celso que você não ia querer conhecer. Um Celso desagradável, um Celso perigoso, um Celso que se entregava aos prazeres da carne, aos vícios. Essa é a minha melhor versão e eu vivo o meu melhor momento porque eu estou meditando na palavra. E isso é meu convite. E é essa a intenção dessas lives, é essa a intenção desse canal. É trazer a palavra de Deus para a sua vida, para que ela se torne corriqueiramente motivo na qual você acorda de manhã e fala, não, antes de sair de casa eu vou ler a palavra. Eu tenho um serviço para fazer hoje, está muito grave, mas eu vou guardar 30 minutos para ler a palavra. Oração, palavra, meditar na palavra. E é assim que eu me aproximo de Deus, é assim que eu convido o Espírito Santo e é assim que eu demonstro para o mundo como Deus está vivo em mim. Ok? Então, quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava buscando o entendimento do texto para poder viver esse entendimento e posteriormente gravar, estava na semana do acontecimento lá, da tragédia no Rio Grande do Sul, então houve toda aquela comoção e eu ficava meio receoso de falar sobre esse tema, porque eu juro que eu vi uma pessoa pagar uma propaganda no Instagram em que ele estava ajudando as pessoas. Quando você faz um impulsionamento no Instagram, aquele conteúdo que você pagou, ele vai ser impulsionado, ele vai ser mostrado para outras pessoas que não fazem parte da sua timeline. Eu faço isso constantemente. Então, eu vi um anúncio, o cara anunciando que estava no Rio Grande do Sul ajudando as pessoas, e aquilo me magoou de uma certa maneira, que eu falei, gente, o cara se diz cristão, pagou lá o anúncio para que todos vissem que ele estava ajudando e indo contra exatamente a palavra, porque você viu que milhares de pessoas estavam ajudando, mas eu vi um caso, né? Se teve outro, se você também percebeu, não precisa nem expor a pessoa aqui, né? Você pode expor a sua revolta, mas não a pessoa, que milhares e milhares de pessoas ajudando sem cobrar nada e sem se vangloriar, famosos ou não, né? Pessoas com autoridade ou não. Então, quando eu vi a pessoa fazendo aquilo, eu estava estudando essa palavra, eu falei, meu Deus, e agora? Mas Deus é tão bom no seu planejar que olha quando eu estou gravando. Ainda Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda, né? Ainda estão recolhendo algumas ofertas.
eles não estão recolhendo ofertas de roupa e água, ok? A Defesa Civil não está necessitando de ofertas de roupa e água, mas ainda necessita de ração para pet e materiais de cesta básica, material de alimento e higiene, ok? Então, eu falei, Senhor, eu vou esperar o momento certo para poder trazer essa palavra. Mas, agora meditando na palavra, já deixando a minha revolta registrada aqui, né? Deixa eu só diminuir a mídia aqui, que eu acho que ficou muito alto no começo. Na Bíblia, dar esmola é uma maneira de demonstrar compaixão e cuidado pelo necessitado. Quando uma pessoa pede um auxílio para você, quando a pessoa vem diante de você ajudar, é que a situação dela é de extrema necessidade. Quando a pessoa está pedindo para você na rua, e infelizmente hoje nós temos péssimos exemplos, porque nós sabemos que muitas pessoas que pedem ajuda, pega essa ajuda que você dá e usa em droga, em álcool, né? E então a gente hoje, por causa de poucos, nós nos receamos em ajudar as pessoas. Mas você sabe exatamente quem necessita ou não, quem está precisando ou não. Você vê na pessoa, na forma que ela vai te pedir, na forma que ela chega para você. Você, ser humano, carnal, você, agora que está me ouvindo, você imagine a força que a pessoa tem que ter em chegar para outra e falar: "Ô, você não tem como me ajudar com dinheiro, com um alimento?" É baixar a sua guarda, é demonstrar a sua fragilidade e a sua fraqueza. E nós, seres humanos orgulhosos, temos muita dificuldade com isso. Nós, seres humanos que temos o ego inflado em todos os momentos, temos muita dificuldade com isso. Só que antes de iniciar, de falar dessa questão da doação e tal, né, aqui usando a descrição do texto de Mateus, eu vou focar em um tema que passou despercebido muitos anos pela minha vida. No início desse texto, Jesus diz: guardai-vos. Guardai-vos de fazer a vossa caridade. E eu me peguei tentando entender, porque Jesus inicia o ensinamento com um tom de cuidado, ser cauteloso, guardai-vos. E eu falei assim, meu Deus, é interessante que em vários momentos a Bíblia nos fala para ficar alerta. E isso vai justamente o contrário de muitas pessoas que talvez você ouviu: eu sou cristão, eu piso na cabeça do diabo e não sei o quê. E Jesus está falando justamente o contrário. Ele fala assim: tá, você tem poder e autoridade, foi lhe dado poder e autoridade, mas tenha cuidado, guardai-vos, vigiai, né? E muitas vezes a palavra nos instrui a se guardar, vigiar, para nos defender e se proteger. Se você assistir, se você ler Efésios 6, você vai ver que na armadura espiritual existe um escudo. Existe escudo, existe capacete. Isso é para se proteger. Então nós estamos numa batalha, nós estamos num caminho que nós precisamos atacar o pecado, né? Confrontar o pecado, mas devemos nos vigiar e nos guardar. Jesus nos alertou para que guardássemos do fermento dos fariseus, né? Nem tudo a gente pode consumir. Nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso nós devemos estar sempre atentos ao nosso redor, estar atentos à nossa caminhada. E você que não está no Evangelho, deve estar atento às armadilhas e às ciladas que Satanás está colocando no seu caminho, para que você não conheça a palavra de Deus. Temos que estar atentos aos ensinamentos e viver a vontade do Senhor. Jesus nos ensinou a extrema necessidade da vigilância, enquanto ainda temos fôlego de vida. Como vocês bem sabem, eu não estou pondo mais o texto nas lives, mas eu estou lendo. Ok? Marcos, capítulo 13, versículo 35, 36 e 37. A minha versão diz assim: vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E, em vindo repentinamente,
que não vos surpreenda, entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. Jesus nos dá um ensinamento interessante nessa passagem, pois nós não sabemos qual é a hora e qual que é o momento em que o Senhor virá para nos receber. Então Jesus nos deixa alerta, vigiai, cuidai do seu corpo, cuidai do seu espírito, cuidado com a sua língua, cuidado com o seu coração, porque tudo que nós fazemos reflete ao nosso redor. Então Jesus está deixando bem claro aqui, vigiai. Começa o texto desses 3 versículos, vigiai, pois uma vez não sabeis quando regressará o dono da casa. O dono da casa na qual ele está falando é ele mesmo, pois Jesus está com Deus, mas ele voltará, ele regressará na vinda do arrebatamento. E nós não sabemos qual que é o momento, por isso que nós temos que andar vigilantes e atentos contra o pecado, para que quando ele vir, não nos pegue adormecidos. E esse é meu convite hoje para você que se encontra adormecido. Talvez você participe de uma religião e de uma tradição que a sua família às vezes te condena se você for para o Evangelho de Jesus Cristo. Mas acorde, deixe que as escamas caiam dos seus olhos. Você que não conhece o Jesus, faça uma oração, clame a Deus para que você conheça o caminho, a verdade e a vida. E você que já conheceu a palavra, você que já meditou na palavra, mas hoje está adormecido, cansou, se deixou levar pelo mundo, pecou, se afastou da igreja, não quer mais participar, volte para Cristo, ainda há tempo. Ainda dá tempo de você acordar, ainda dá tempo de você se lavar, se limpar. Erga a sua cabeça, saia do local de derrota e volte para Cristo. Não permita que a vinda de Cristo te pegue de surpresa no pecado. Já passou tempo demais no mundo, agora volta para Cristo, volta. Já passou demais na escuridão, venha para a luz de Cristo. Nós temos um Deus que nos vigia. Assim como nós temos que nos manter vigilantes, nós temos um Deus que nos vigia. Nós temos um Deus que cuida de nós. Isaías 27, no capítulo 27, no versículo 3, o Senhor nos diz: Eu, o Eterno, sou teu vigia, rego-a continuamente para que ninguém lhe cause mal algum. Vigio e o protejo noite e dia. Então nós temos que nos manter vigilantes, pois o nosso Deus, ele é o nosso vigia. Ele nos guarda, ele acampa os seus anjos ao nosso redor, ele nos protege, ele nos livra do laço do passarinheiro, da seta, das pestes. Mas para que isso aconteça, vocês têm que estar mergulhado em Deus. Você tem que estar no mais profundo do Senhor. Você tem que sair das águas rasas que batem no seu tornozelo e ir até a água que cobre sua cabeça e mergulhar profundo na presença de Deus. Nas águas do Espírito, nas águas da presença. Porque quando você está com águas até o joelho, você ainda consegue caminhar por conta própria. Você ainda tem forças para poder ir aonde você quiser. Mas quando você está mergulhado com água que cobre os seus ombros, você tem que se deixar levar pelo rio às vezes. Porque nadar contra a maré, você perde suas forças e perde a vida. Mas Deus está nos convidando hoje a mergulhar no mais profundo dele. A nos introduzir diante dele, diante da sua presença, para que ele possa se tornar o nosso vigia, para que ele possa guardar os nossos caminhos e a nossa vida. Eu tenho muitos testemunhos de livramento, que eu sei que foi da obra da mão de Deus, mesmo eu sendo um pobre pecador, mesmo eu sendo um homem falho, mesmo eu sendo um homem que pode ser pecado, pode cair na tentação do pecado a qualquer momento. Mesmo assim, Deus me livrou. Mesmo assim, Deus me protegeu. E se eu tivesse morrido nesses acontecimentos, a glória seria de Deus também e eu estaria na presença do Senhor. Eu caí a 90 por hora de moto e não sofri um arranhão. Isso é a prova de que Deus estava comigo. Eu não sofri um arranhão, irmão. O pneu da minha moto estourou a 90 por hora. E eu caí na grama, no acostamento. Se isso não é a mão de Deus, eu não sei. O pneu da minha moto estourou
do lado de uma carreta a 80 por hora. Fui ultrapassar uma carreta numa descida. Numa descida não, no final de uma subida. Coloquei de lado, acertei um buraco. Acertei um buraco, estourou o pneu da frente e o pneu de trás. Eu rodei 300 metros com os dois pneus furados e não caí. Enquanto a moto se perdia, uma voz na minha cabeça falava: não freia, não freia, não freia, não freia. E eu soltei na frente de uma carreta. Joguei para o canto. E fui perdendo. O cara da carreta viu, jogou pro lado, passou por mim. Outras pessoas vieram atrás de mim, cuidando para não me atropelar. E eu consegui parar na descida do Tamandueti, vindo de Trevo de Monte Castelo até Santa Isabel do Ivaí. Então eu vejo que Deus guarda e me protege. Porque eu reconheço que eu não sou ninguém sem Deus. Eu venho aqui diante de todos dizer: eu sou um pecador como você. Eu sou um ser humano carnal como você. Se eu estiver no pecado e Cristo vir, eu também não vou ser recebido. Se eu estiver falando algo com falsidade, se eu estiver falando algo do meu coração aqui em benefício próprio, se eu chegar perto de Cristo, Cristo vai falar para mim: afaste-se de mim. E não é isso que eu quero. Eu não tenho interesse nenhum em ganhar dinheiro com a palavra, não tenho interesse nenhum em ficar famoso com a palavra. O meu interesse é trazer a palavra de Deus para a sua vida. O meu interesse é que você, através de uma mensagem minha, possa se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, pois é o único que nos coloca diante de Deus. Nós não conheceríamos Deus se não fosse a palavra. E a palavra diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em diversas passagens, ficar atento e estar vigilante vem antes da devoção. E eu já ministrei isso na minha igreja. Mas eu faço questão de trazer isso aqui novamente. O vigiar, o guardar, ele vem antes da devoção. Salmo 1, versículo 1 e 2. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu tenho uma mensagem gravada no canal do YouTube que fala abençoado com felicidade, e eu esboço o Salmo 1 mais detalhadamente. Nesse contexto, eu apenas vou dizer assim, existe uma promessa no Salmo 1, abençoado com felicidade é o homem. E aí, abençoado com felicidade é o homem. É o que faz? Não. É o que não faz. Entendeu? Guardar, ou cuidar. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Conselho do ímpio. Ímpio é o homem que não tem devoção a Deus. Eu sempre uso o mesmo exemplo porque fica mais nítido. Um casal que está casado há algum tempo, está passando por um problema no seu casamento. O conselho do ímpio é: separa. Mas o conselho do eterno é: vamos aparar essas arestas, vamos corrigir as falhas e vamos tentar novamente. E é assim, eu sei porque eu tô casado há 10 anos. Em novembro agora faz 10 anos que eu sou casado. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. A conduta dos pecadores, de forma resumidamente, do resumo resumido, é fazer tudo, praticar tudo em benefício próprio. Independente se algo é ilícito ou não. Ou a conduta dos pecadores é praticar algo ou alguma coisa que o beneficie em detrimento às outras pessoas. Por exemplo, um roubo. Preciso de dinheiro, vou trabalhar, vou economizar. Não, vou roubar, vou tirar de quem tem. E isso é uma conduta de pecador. E não se assenta na reunião dos zombadores. Reunião de zombadores, o nome diz já isso. Nós temos hoje zombadores dentro da igreja. Nós temos hoje zombadores dentro da igreja, porque você acha que esses videozinhos da manifestação das igrejas pentecostal foi algum infiel que entrou lá e filmou? Não, é o próprio crente que filma, é o próprio crente que coloca na rede social e é o próprio crente que faz piada com isso. Quando eu estou dizendo crente, eu estou me referenciando
Há pessoas que vivem a sua fé baseadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então essas pessoas estão zombando deles mesmos. E a Bíblia diz que nós não devemos nos reunir com os zombadores. Aí sim, viu? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. O alerta. Ao contrário, sua plena satisfação. Agora vem a devoção. Então, muitas vezes, o vigiar, o estar alerta, vem antes de você praticar a sua devoção. Antes de você orar, antes de você ler a Bíblia, antes de você ir numa igreja. Efésios 6,18. Efésios 6,18 diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Mágico. Maravilhoso. Tendo isso em mente, vigiai. Olha aí, vigiai. Com toda a perseverança na oração por todos os santos. Por todos os santos, pessoas que vivem afastadas da carne, pessoas que estão fora do contexto do pecado, não os santos dos folhetos, ok? Pessoas que foram santificadas pela Igreja Católica. Os santos que o texto diz é as pessoas que vivem afastadas do pecado. Você é uma pessoa santa. Se você vive para Deus, se afastando e lutando contra o pecado, para agradar o Senhor e buscando a presença do Senhor, você está fora do mundo. Você está fora do sistema caído, então você é santo. Vigiai com toda perseverança. Estar atento vem antes de perseverar. A palavra diz que nós devemos orar em todos os momentos, em toda circunstância, tendo humildade em pedir, mas tendo cuidado na hora de perseverar. Vigiar, irmão. 1 Pedro 1,13 diz assim: assim sendo, estáis com a mente preparada, pessoa preparada, meditou, estudou, prontos para agir, alertas. Alerta. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Estar alerta vem antes de você depositar a sua esperança. Colossenses 4,2. Colossenses 4,2. Perseverai na oração, vigiando com toda ações de graça. Vigiar vem antes de dar graça. Vigiar vem antes de perseverar. Vigiar vem antes de confiar. Vigiar vem antes de meditar a palavra. Então, estar atento e vigiar, muitas das vezes a palavra nos mostra que é antes da devoção, antes da busca. E isso nós temos que ter em mente, que não é só o ataque, não é só ir para cima, fazer e acontecer, mas temos que estar atentos, preparados e vigiantes. E agora, né, o texto começou com esse guardai-vos e a maior parte da mensagem realmente é sobre isso, sobre nos vigiar, sobre o cuidar, sobre ficar alerta. Mas a intenção do texto é falar sobre fazer caridade ou dar esmolas, né? Para que isso não venha a glorificar a si mesmo, mas o Deus que está em sua vida. Mas por que não fazer uma caridade na vista dos homens? Jeremias 17,5 diz assim: assim diz Yahvé, ó Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Você tem que guardar de fazer a sua caridade diante dos homens, porque não devemos esperar nenhum tipo de reconhecimento dos homens. Veja, ninguém vai te dar parabéns pelo que você está fazendo, mas se der um ou outro, mas criticar você, quantas críticas eu já ouvi quando eu comecei esse canal? Oh, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele jeito. Algumas são para a honra e glória do Senhor. A parte da iluminação mesmo, eu recebi uma dica. Você pode ver que a iluminação é totalmente diferente do primeiros vídeos, né? Mas eu vi questionamentos que eu percebi que é simplesmente a pessoa querendo dar uma criticada, uma cutucadinha.
Eu fiquei sabendo que você tem uma rádio. Tipo, ironia, né? Amém. Deus sabe todas as coisas. Então, quando Jesus diz para que você guarde de fazer a sua caridade diante dos homens, o primeiro é que os homens não vão reconhecer o seu bem-fazer. Você não vai ter reconhecimento nenhum do mundo pelas suas boas atitudes. Vou citar um exemplo aqui. Você já viu alguém da mídia, da grande mídia, falar bem do Neymar? O que você ouve do Neymar? Qual é a imagem que a Globo, a Bandeirantes transmitem do Neymar? Baladeiro, descompromissado, uma pessoa que não se pode confiar, que não se pode esperar. Mas depois você que está na sua casa, por conta própria, pesquise os projetos de caridade que ele tem. E isso a mídia não vai te mostrar. Por quê? Não interessa para o homem. Como ele tem inimigos, ele tem pessoas que discordam deles, então as pessoas que estão ao seu redor conhecem o seu bem-fazer. Mas o que é divulgado com grande escala é simplesmente as falhas. Então não espere que o homem reconheça o seu bem-fazer. Então quando a sua mão direita fizer uma caridade, que a sua mão esquerda não saiba. Por quê? Devemos esperar só em Deus. Somente em Deus nós vamos ter a recompensa pelo trabalho, pelo bem-fazer que nós temos. Ainda no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Agora, se você estiver fazendo a sua caridade para que o nome de Deus seja honrado, aí, irmão, aí sim você vai ser beneficiado. Porque confiar no homem traz maldição, porque o homem é mau. Gênesis 8:21 diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, enquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal. Então, o homem é mau. E quando você faz uma caridade e se vangloria dela, você não vai ser reconhecido. Enquanto por nossa confiança em Deus, gera bênção. Livro de Naum. Eu nunca citei Naum. Eu acho que eu nunca nem li livro de Naum. Eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos que nele confiam. Você quer fazer uma caridade, quer fazer uma doação e quer postar na internet para que todos vejam? Vai lá, cara. Fica à vontade. É você, tá ajudando as outras pessoas. Só que se você faz isso esperando ser reconhecido e ser glorificado como uma boa pessoa, isso não vai acontecer. Ok? Isso não vai acontecer. As pessoas não vão reconhecer que você está fazendo bem. Agora, se você está fazendo uma caridade para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, você vai receber as bênçãos do Senhor. Você vai receber a presença de Deus, você vai receber a glória de Deus na sua vida. Por isso que eu falo para você, não espere que o homem reconheça o seu bem. Olha só, cara, a minha vida. Olha só. E vocês são testemunha, vocês que estão no meu dia a dia, que vocês estão vendo online aí. Eu faço de tudo para que o nome do Senhor seja honrado por mim. Eu me afasto do pecado, e pecar é assim, irmão. Ó. Você sai daqui e você peca. Mas isso nunca vai ser reconhecido por homem. Eu tô há anos aqui, eu tô na internet divulgando a palavra do Senhor. No primeiro erro que eu cometer, você vai ver como vão cair de pau em cima de mim. E eu vou errar. Eu sou um ser humano, eu vou errar. Em algum momento dessa caminhada eu vou tropeçar. E isso vai ser suficiente para que acabe tudo e as pessoas caiam de pau em cima de mim. Não espere que o homem reconheça o seu bem feito. Quando a sua mão doar algo que a sua mão esquerda não saiba, é justamente para que quem reconheça o seu trabalho, para que quem deve reconhecer o seu bem fazer, é o Deus que te criou, que te fez a tua imagem, a tua semelhança. Espere somente em Deus. Esteja alerta, esteja vigilante. Amém? É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma live aqui. Hoje nós falamos sobre Mateus, né, capítulo 6, versículos 1 ao 4, sobre como nós devemos nos guardar e como nós devemos nos vigiar e estar alerta,
Porque a palavra nos ensina que nós devemos estar alerta e vigilantes antes de praticar a devoção, antes de meditar na palavra, antes de orar, antes de fazer o bem. Mas também a palavra de hoje nos mostra que nós não devemos fazer o bem esperando que o homem seja reconhecido. Porque quando você faz o bem e toca trombetas para você, quando você faz o bem e convida que os homens vejam o seu bem, os homens não vão reconhecer o seu bem. Pois o único que vai reconhecer o seu coração, o único que vai esquadrilhar os seus pensamentos é Deus. Então, entre no meu canal, se inscreva, curte, compartilha, envie esse vídeo para alguém, pois eu sei que alguém precisa ouvir, né? Talvez você ouviu e pensou assim, eu não precisava ouvir isso. Sei, Mas, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, se você conhece alguém que ouviu essa palavra, precisa ouvir essa palavra além de você, mas antes de enviar, ouça a palavra, ok? Entenda o que está sendo dito. E depois você encaminhe para alguém. É isso aí. Tempo seco, garganta trancando, rinite alérgica sempre, né? Mas hoje estamos melhor do que segunda. Vamos fazer uma oração, encerrar essa live aqui, encerrar essa transmissão. E eu já vou não vou editar, porque o vídeo ele vai direto do jeito que tá. Eu só encerro aqui e já posto no YouTube para que fique natural, ok? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço, ó Deus, por permitir que eu tenha um estúdio na minha casa, meu Deus, com um computador bom, com a tela boa, com iluminação boa, câmeras ótimas, microfone ótimo, Senhor, equipamento de som bom. Aonde eu, como ser humano, conseguiria ter isso se não fosse o Senhor agindo? Aonde, Deus, eu ia conseguir ter uma mensagem para trazer se não fosse o Senhor me revelando? Porque não adianta nada ter um estúdio se eu não tenho um conteúdo, e eu sei que o Senhor me honra, porque o Senhor conhece o meu coração. Pai, que o ser humano não me veja, mas veja a tua glória nesse local. Que o ser humano não me reconheça, mas reconheça que tu és o Deus de minha vida e que está fazendo o seu nome reinar neste local. Por isso que eu te dou graças por essa palavra, por isso que eu te dou graças por essa mensagem. E que o teu nome seja exaltado, Senhor, por todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, fica comigo nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Não se esqueça de enviar para alguém que esteja precisando. E que a palavra de Deus seja, mais uma vez, uma semente no seu coração. Amém?